Ser ou Não Ser é mais uma realização das produtoras gaúchas de TV e cinema Liberartes e ICAB, Instituto de Ciências e Artes do Brasil, sempre com a direção de Juan Carlos Sousa. Uma das grandes novidades em Ser ou Não Ser é o quadro A Justiça e os Teus Direitos com a advogada Luciana Schering. Sim, agora em Ser ou Não Ser, tu podes esclarecer todas as tuas dúvidas pelo e-mail lucianascheringsoares@gmail.com. Dando início ao quadro A Justiça e os Teus Direitos em Ser ou Não Ser, entrevistamos a advogada Luciana Schering, responsável por informar e esclarecer todas as tuas dúvidas. Luciana, por que você escolheu o direito? Eu comecei o direito por uma indicação da minha mãe, na verdade. Ela me disse, eu tinha acho que uns 10, 9 anos, que eu tinha muito um jeito de advogada. E aí aquilo ficou na minha cabeça, eu comecei a buscar informações sobre a legislação, sobre o curso de direito, me informar sobre como que um advogado trabalhava e resolvi, então, cursar a faculdade de direito. Então, lá pelos meus 12 anos, eu já tinha certo que o direito era a minha vocação e entrei para o direito bastante jovem, eu tinha 16 anos, e me encontrei na faculdade. A gente sempre passa por alguns percalços, porque a faculdade traz muita informação para um jovem, né? E lá pelo terceiro semestre me questionei muito se era exatamente isso que eu gostaria de fazer. E com bons professores, passando a prática das atividades jurídicas, então eu verifiquei que era justamente isso que eu queria. Então, hoje, já com 15 anos de formada, eu sei que esse é o meu trabalho, o direito é a minha função, é a minha vocação. Como nós podemos conhecer melhor as leis e o direito e de que forma eles influenciam em nossas vidas? O direito, ele está no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Nós, muitas vezes, não prestamos atenção nas atividades mais simplórias, como ir na padaria, comprar alguma coisa, conversar com alguém, um empréstimo de algum objeto ou de algum veículo, alugar uma casa, um apartamento. Todas essas atividades, elas são reguladas pelo direito, pela legislação e por regras, de vez em quando, regras morais, né, que não estão bem claras na lei, não está escrito como que devemos proceder, mas ela tem uma regra geral e as pessoas daí vão se adequando a essas regras conforme as necessidades. Como assim? Eu coloquei o exemplo de ir na padaria. Quando nós vamos fazer uma compra, adquirir alguma coisa, nós fazemos um contrato de compra e venda. Ele não é escrito naquele momento, ele não tem uma forma específica, mas ele é uma compra e venda, tem regras que devem ser seguidas. Se eu pago o preço, eu tenho que receber a mercadoria que eu estou comprando, que eu vi numa propaganda. Se a pessoa cobra um valor, ela deve devolver um troco que seja de acordo com a devolução do preço. Então, tem várias situações do dia a dia do nosso cotidiano que estão influenciadas pelo direito, mas elas não têm, talvez, uma carga tão doutrinária, alguma coisa tão rebuscada. Ela é simplória e as pessoas acabam não percebendo isso. Mas é bem importante que as pessoas conheçam a legislação para que elas possam daí buscar aquilo que seja mais adequado para si. A gente fala muito pela defesa dos direitos, se ouve muito que eu tenho direitos, né? Eu escuto muitas pessoas dizendo assim, eu tenho direito, mas a pessoa também esquece que ela tem alguns deveres. E estão na lei esses direitos e esses deveres. Então, a pessoa conhecendo, ela tendo esse contato com o mínimo, o básico da legislação, ela vai conseguir atuar melhor na sociedade que a gente vive. Como as pessoas podem se aproximar mais das leis e do direito?
A lei, hoje, é muito mais fácil de ser consultada. Nós temos hoje a Rede Mundial de Computadores, o Google, que nos responde muitas questões, mas a gente deve buscar sempre uma fonte confiável. O site do Planalto, que é planalto.gov.br, ele disponibiliza toda a legislação brasileira desde a época do Império até hoje. E é um site bastante confiável de buscar a legislação, porque ele indica, inclusive, se aquela lei está valendo ainda ou não, se ela já deixou de ter vigência, né, se ela não é mais aplicável. Então, é um local fácil de buscar a legislação, mas as pessoas têm que ter a ideia de que a lei ela não pode ser lida de acordo com o que eu quero buscar para mim. A legislação ela tem todo um encadeamento de informações, tem leis que se sobrepõem a outras por conta de um caso específico ou de alguma situação mais detalhada. Mas acho que a primeira lei que as pessoas deveriam ler e deveriam conhecer é a Constituição Federal. Ela foi promulgada em outubro de 1988 e ela tem uma diretriz básica para todas as atividades que o cidadão brasileiro deveria conhecer com relação à legislação. Lá tem direitos trabalhistas, direitos de personalidade, os impostos que nós pagamos estão determinados na Constituição Federal. Então, é interessante que a população busque a lei na sua essência, né, num site confiável, que saiba que aquele texto legal é o texto correto. Né? Porque nós estamos também muito numa época de fake news, de notícias que são espalhadas nas redes sociais ou até na própria imprensa, e uma pessoa que tem o conhecimento mínimo de alguma legislação vai perceber que aquela notícia ela não é verdadeira, que aquela lei ela não é verdadeira, ela não é aplicável àquele caso, porque foi no site confiável e buscou a informação correta, né? Além da Rede Mundial de Computadores, a gente tem também nas bibliotecas públicas a legislação impressa, que as pessoas podem consultar. Sindicatos também têm muitas bibliotecas para que as pessoas possam buscar essa informação. E a população ela tem que se acostumar a buscar a lei, a legislação, como uma fonte de conhecimento. Né? Não apenas como uma regra, uma imposição, algo que tenha que ser seguido sem discutir. A legislação ela existe para que a gente siga ela, mas que a gente tenha que interpretá-la também de acordo com cada situação. É importante que a pessoa que vá ler uma legislação, ela busque também conhecer a origem daquela lei. Nesse site do Planalto que eu comentei, ele tem muitas vezes a explicação do porquê que aquela lei foi criada, qual foi o objetivo que os parlamentares, enfim, discutiram para chegar naquela lei, naquela situação específica, né? E aí a pessoa também já entende o porquê que a lei foi escrita daquela forma, por que existem exceções, né? Por que existem detalhes que parecem, se tu leres ele de forma sozinha, parece um pouco absurdo, mas quando a gente entende qual é o objetivo todo daquela legislação, daquela intenção que o legislador teve, a gente consegue compreender melhor o que os nossos representantes, que são os parlamentares, o que eles quiseram passar para a população. No próximo encontro com Ser ou Não Ser, continuaremos com o quadro A Justiça e os Teus Direitos, entrevistando a advogada Luciana Schering, responsável por esclarecer as tuas dúvidas.